Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, o foco é o caderno 20, que trata dos temas de adjudicação compulsória extrajudicial e administração fiduciária de garantias. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Eu sou o apresentador 1 e, para ajudar a destrinchar esse material que é puro ouro para provas de cartório, estou aqui com o meu parceiro de bancada. Olá a todos, é muito bom estar aqui de novo. Pessoal, esse caderno 20, que foi estruturado de forma brilhante pelo professor Lessa, é sem exagero um mapa do tesouro. A gente vai lidar hoje com inovações recentíssimas do direito notarial e registral. O conteúdo é denso, mas a nossa missão aqui é focar na aplicação prática e, claro, blindar todo mundo contra aquelas armadilhas clássicas de prova. Maravilha! Então vamos direto ao ponto. O nosso roteiro de hoje é dividido em 5 partes bem objetivas. Passaremos pelos conceitos centrais, o filtro da ata notarial, a figura do novo agente de garantia, as temidas pegadinhas da banca FGV e, para fechar com chave de ouro, uma síntese completa para ancorar o conhecimento. E assim entramos no nosso primeiro bloco, que vai tratar da base de tudo, a desjudicialização da adjudicação compulsória. Apresentador 1 imagina o seguinte cenário, que aliás é super comum. Alguém compra um imóvel, paga cada centavo certinho, mas na hora de passar a escritura para o nome, o vendedor simplesmente some ou se recusa a assinar. Antigamente, a única saída era amargar anos na fila do judiciário. Mas aí, a Lei 14.382 mudou a regra do jogo e trouxe isso para o balcão do cartório. E aqui a gente precisa ser cirúrgico no conceito. A adjudicação compulsória é uma aquisição derivada. Exatamente. Como o professor Lessa sempre bate na tecla em seus fichamentos, entender essa natureza é entender a cabeça de quem faz a lei. Todo candidato precisa ter isso grifado na mente. Por ser uma aquisição derivada, ela exige um elo com o titular anterior e obedece rigidamente ao princípio da continuidade. Não dá para confundir com o uso capião de jeito nenhum. Se o vendedor não for o dono oficial lá na matrícula, o pedido no cartório simplesmente não vai andar. E vale lembrar que a via extrajudicial é rápida, sim, mas o rigor formal é absoluto, né? O pedido tem que ser feito por um advogado e exige 4 requisitos que não dá para contornar. Isso mesmo. Primeiro, tem que ter o contrato, o instrumento de promessa. Segundo, a prova de que o vendedor tem inadimplente, ou seja, aquela notificação dando 15 dias úteis para ele otorgar uma escritura. Terceiro, as certidões cíveis, para provar que não tem briga na justiça sobre esse contrato. E, por fim, a ata notarial. E tem um detalhe no fichamento do projeto ENAC Turbo, que é uma interseção fantástica com o direito empresarial. Imagina que a construtora que vendeu o imóvel faliu. Dá para fazer a adjudicação de um bem de massa falida direto no cartório? Pois é, dá sim, desde que a promessa e a quitação do imóvel sejam comprovadamente anteriores à decretação da falência. Isso é uma super proteção para quem comprou imóvel de boa-fé. Perfeito, vamos avançar então para o nosso segundo ponto, que é justamente o filtro da ata notarial. Ela funciona como o alicerce de todo esse procedimento. Apresentador 2, quem faz essa ata é o tabelião de notas. E o mais interessante é que o requerente tem livre escolha do tabelião, a menos que precise de uma diligência física no local. Aí fica limitado ao município. A grande questão para quem está ouvindo é o que essa ata tem que provar na prática. Bom, ela atesta o imóvel, o negócio jurídico em si, o pagamento e a recusa do vendedor. E aqui mora um erro clássico de prova. A ata notarial da adjudicação não tem nada a ver com atestar posse. Não precisa provar que o comprador mora no imóvel há 5 ou 10 anos. O foco é 100% no contrato e na parte financeira. E como a gente prova que pagou hoje em dia? O material do professor Lessa traz isso mastigadinho. O tabelião pode olhar comprovante de Pix, TED, e-mail trocado, declaração de imposto de renda. O direito notarial está super dinâmico. Sensacional. Agora a gente chega no que o professor Lessa chama de duplo cheque normativo. A lei foi muito inteligente ao dizer o que é dispensado para facilitar a vida do cidadão. Sem dúvida. O primeiro cheque é a dispensa do registro prévio, que nada mais é do que a aplicação da súmula 239 do STJ na prática do cartório. Ou seja, não precisa que o contrato de promessa esteja registrado lá na matrícula para dar entrada na adjudicação. E o segundo é a dispensa de regularidade fiscal, a famosa CND. Essa imunidade da CND é o que salva a operação muitas vezes, não é? Salva demais. Pensa no exemplo da construtora que faliu e deixou um rastro de dívidas tributárias. A lei diz que o adquirente de boa-fé não tem que pagar o pato pelos impostos que a construtora não recolheu. A CND da empresa é totalmente dispensada para o deferimento. Apresentador 1, para ajudar a fixar, vamos mapear o passo a passo lá no balcão do cartório de imóveis. O advogado entra com o requerimento.
O oficial faz a prenotação e a qualificação inicial. Estando tudo redondinho, o vendedor é notificado. Aí ele tem 15 dias úteis para responder. Um ponto altíssimo do Código Nacional de Normas do CNJ, se o vendedor for notificado e ficar em silêncio absoluto, o processo não para. Muito pelo contrário. O silêncio dele é a prova que faltava do inadimplemento e o oficial defere o ato. Mas e se ele responder só por birra, alegando arrependimento, por exemplo, mesmo confessando que recebeu dinheiro? A oficial de registro não é um mero repassador de papéis. Se a impugnação for só para enrolar manifestamente protelatória, o registrador corta o mal pela raiz e indefere a impugnação na hora. Só vai para o juiz se tiver fundamento real e não der acordo. Agora, muita atenção nesse detalhe do prazo. O momento de pagar o ITBI é algo que as bancas, especialmente a FGV, amam cobrar. É a pegadinha mestre. Quem pede adjudicação não precisa pagar o ITBI logo no protocolo inicial, quando entrega a papelada. O CNJ inverteu a lógica para não prejudicar o requerente caso o pedido dê errado. Primeiro, o oficial analisa e defere o mérito. Só depois desse deferimento é que a pessoa é chamada para apresentar a guia paga do ITBI. Mas cuidado, o prazo é de apenas 5 dias úteis. Perdeu esse prazo de 5 dias úteis, o processo é extinto. Mudando de marcha, vamos para o nosso terceiro bloco, o novo agente de garantia e a verdadeira revolução que a Lei 14.711 de 2023 trouxe para o mercado. Apresentador 2. Como o professor Lessa aponta no fichamento, essa lei inseriu no Código Civil o contrato de administração fiduciária de garantias. É um nível de sofisticação enorme para o nosso direito. Apresentador 1. E a grande estrela é o tal do agente de garantia. Trucando em miúdos. Quem é essa figura? Basicamente, é um representante escolhido por um grupo de credores. Imagina vários investidores financiando um grande projeto. Em vez de todo mundo assinar papel e lidar com burocracia, eles nomeiam esse agente. E o grande lance é, o agente atua no próprio nome dele, mas o benefício exclusivo é dos credores. Ele tem autonomia para ir à justiça, executar as garantias, fazer a consolidação lá no cartório e, detalhe, qualquer pessoa ou entidade civil pode ser esse agente, não é exclusividade de banco. Mas aí vem aquela dúvida natural. E se esse agente que está gerindo garantias milionárias simplesmente falir? A lei foi brilhante e criou o patrimônio segregado. É um verdadeiro escudo. Os bens que o agente recupera para os credores não se misturam com o patrimônio pessoal dele. Se a empresa do agente de garantia quebrar, os imóveis dos credores estão blindados, absolutamente imunes à falência. Chegamos agora à parte que todo mundo estava esperando. A quarta sessão, o campo minado da prova. As pegadinhas da banca FGV. Todo mundo sabe que a FGV não cobra aquela decoreba simples, né? Eles criam uma historinha com um personagem fictício e tentam te confundir. Por isso, o projeto ENAC Turbo fez uma tabela comparativa que salva a vida na hora da prova. A lógica cristalina. De um lado, a uso capião extrajudicial é originária, é isenta de TBI, o foco da ata notarial é provar posse prolongada e tem que notificar os vizinhos confrontantes. Do outro lado, a adjudicação compulsória. É derivada, exige a TBI, o foco da ata é o contrato e o pagamento, e o mais importante, não precisa notificar vizinho nenhum, porque a briga é pessoal entre quem comprou e quem vendeu. Aqui tem uma questão provocativa que não sai das provas de concurso. A execução extrajudicial da alienação fiduciária, onde o credor pega o imóvel de volta direto no balcão do cartório sem o juiz mandar, viola a Constituição? Fere o acesso ao judiciário? Apresentador 2, o STF já bateu o martelo no tema 982, dizendo que não, é totalmente constitucional. A lógica da corte é que o controle judicial só foi diferido, ou seja, jogado mais para frente. O devedor pode acionar a justiça se achar que tem algo errado, então o acesso ao judiciário continua existindo. E o material do professor Lessa traz um pulo do gato sobre quem pode usar isso, certo? Sem dúvida. Muita gente achava que só os bancos podiam fazer alienação fiduciária extrajudicial. As novas leis deixaram claríssimo que qualquer pessoa física ou jurídica pode fazer isso. Um particular pode emprestar dinheiro para o outro, colocar o imóvel em alienação fiduciária e, se der problema, executar direto no cartório. Muito bom. E tem mais uma pegadinha cruel, que é a cláusula de arrependimento. A regra geral do CNJ fala que se o contrato tiver cláusula de arrependimento expressa, a adjudicação não acontece. Mas é aí que a banca ataca, cobrando a exceção. Se o imóvel fizer parte de um loteamento urbano sujeito à Lei 6766, a história muda. Essa lei cria uma irretratabilidade por força de lei. Pagou as parcelas do lotezinho, o arrependimento perde o valor. O oficial defere a adjudicação mesmo que tenha cláusula no papel. E o mesmo raciocínio se aplica a incorporações imobiliárias depois do prazo de carência. O nosso último alerta de pegadinha envolve uma ordem judicial de indisponibilidade de bens.
Aquele famoso bloqueio contra o vendedor. Como o cartório lida com isso na hora da adjudicação? Olha a mentalidade registral que a prova exige de quem está fazendo o concurso. A indisponibilidade não barra o início do processo. O oficial recebe, qualifica, notifica. Mas lá no final, na hora de realmente transferir, se a indisponibilidade continuar na matrícula, ele é obrigado a negar o registro final. Como é uma aquisição derivada, a adjudicação não fura fila de um bloqueio judicial. Excelente! Chegamos à nossa síntese e reflexão final. É o momento de revisar e acionar o fichamento estratégico de memorização premium do Caderno 20. Hora de afiar a memória e focar nas palavras-chave. Vamos lá, jogo rápido. A adjudicação compulsória extrajudicial é a aquisição derivada e não precisa de registro prévio da promessa, conforme a súmula 239 do STJ. Tem imunidade da CND da empresa vendedora e o ITBI só é pago em 5 dias úteis após o deferimento do mérito. A ata notarial é focada em provar negócio, quitação e inadimplemento, não serve para provar posse, e o silêncio do vendedor após notificado atesta a mora. O novo agente de garantia gerencia tudo em nome próprio, mas em benefício dos credores, e o patrimônio é segregado contra falências. Por fim, o STF, via tema 982, diz que a execução extrajudicial é constitucional. Detalhe extra, a desjudicialização agora vale também para bens móveis, como veículos, direto no registro de títulos e documentos. É isso, uma aula estruturada para esgotar o Caderno 20 e preparar todo mundo para o mais alto nível. Apresentador, um podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Apresentador 2, e deixem aí nos comentários qual assunto ou caderno vocês querem que a gente destrinche na próxima análise. Até a próxima!